Trabalho de parto, momento incrível, momento especial, momento mágico na vida das mulheres. Procurem aproveitar o máximo possível esse momento. Se preparem em todos os sentidos. Se preparem fisicamente, psicologicamente, se preparem com a família. Prepare um leito maravilhoso, um berço fantástico para a nova vida que virá. O trabalho de parto é realmente algo marcante. Curtam. Dor faz parte. No pain, no gain. Curtam. Eu realmente vi na minha experiência que aquelas mulheres que muitas vezes deram à luz sem anestesia, o período expulsivo é incrível, é uma sensação de orgasmo, uma sensação de prazer indescritível. É mágico. Cada trabalho de parto é diferente, cada mulher é diferente, cada momento da vida é diferente. A duração de um trabalho de parto é muito variável. A gente tem pacientes que dão à luz no carro. Quantas vezes? Já fiz parto em casa. Já fui em casa das pacientes fazer o parto. Nenhuma, nem duas, nem três, nem cinco. Algumas vezes eu já fiz. Nesta cidade louca que é São Paulo. Imaginem vocês. Por outro lado, principalmente na primeira gestação, o primeiro trabalho de parto é bastante longo. Ele dura em média 12 a 18 horas. É como se fosse uma maratona. Não é uma brincadeira. As mulheres muitas vezes têm essa ideia, mas minha amiga deu à luz rapidinho. Via de regra, não esperem isso, porque não vai acontecer isso. Então é necessário um preparo. É necessário um preparo emocional, saber que vai demorar, que é trabalhoso, é cansativo e é doloroso. É necessário se preparar do ponto de vista físico. Necessários exercícios, preparo físico, preparo do seu assoalho pélvico, por exemplo. Imaginem que tem que passar uma cabecinha de um nenê pelo assoalho pélvico. Então, quanto melhor preparado estiver esse assoalho pélvico, quanto melhor for essa musculatura preparada, melhor a sua capacidade de distensão, menor serão as dores e as sequelas do pós-parto. Nós sabemos, por exemplo, se você não está preparado e vai correr, frequentemente você tem distensão muscular, que é o que acontece no trabalho de parto. Se você não tiver um assoalho pélvico adequadamente preparado, quando o nenê sair, as fibras, ao invés de se adaptarem à cabecinha do nenê, ela se rompe e depois ela não volta mais. Então é necessário um preparo físico, é necessário um preparo muscular, é necessário um preparo psicológico. Esse preparo psicológico, ele é feito durante a gestação e envolve a participação da família, porque a família é que dá apoio, dá estrutura para você suportar o trabalho de parto. O trabalho de parto, por ser longo, normalmente se inicia em casa. E em casa, seu companheiro ou sua família deve saber te ajudar a respirar, a relaxar, escutar a música que você gosta, entrar no chuveiro, te colocar na banheira, colocar compressas quentes, falar coisas positivas, tudo aquilo que te traz bem-estar deve ser feito enquanto você está em casa. Isso te ajuda bastante. Para você poder ir ao hospital no momento adequado, quando as contrações realmente se tornarem mais intensas, mais fortes, quando realmente a dor das contrações começar a ficar mais importante. É fundamental que a mulher tenha essa tolerância maior à dor, porque isso faz com que a necessidade de anestésicos, de medicamentos ou de abordagens médicas seja reduzida. Quanto maior for a sua tolerância, menos anestésico você vai precisar, se é que vai precisar. Quanto melhor o seu preparo de assoalho pélvico, menor a incidência da episiotomia, aquele cortezinho que é feito para facilitar
a saída do nenê, melhor será seu desempenho, mais alegria você vai ter no parto. Hoje em dia as mulheres são muito imediatistas, têm muito medo da dor. Então é muito comum se fazer a analgesia durante o trabalho de parto. Essa analgesia é feita em momentos variados, de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que necessitam analgesia muito no começo do trabalho de parto, que a dor já se torna muito intensa. É muito ruim isso. Você analgesiar uma mulher por 10, 12 horas durante o trabalho de parto não é fisiológico. Aumenta os riscos. Algumas vezes se faz. A gente tem que saber que na história da humanidade, ou hoje em dia, qual a porcentagem das mulheres que tem analgesia durante o trabalho de parto? Só aquelas que vão para hospitais privilegiados. A grande maioria não tem isso. A grande maioria das mulheres não tem essa analgesia. Elas têm que suportar o trabalho de parto. E como elas fazem isso? Como que as índias fazem? Caminhando, andando, se movimentando, entrando no rio, com as mães fazendo as suas massagens, fazendo as suas mágicas. Isso funciona. Toda vez que você tiver um preparo psicológico adequado, a evolução do trabalho de parto será melhor. A gente vê aqui no consultório as pacientes que fazem o gentle birth com as nossas obstetrizes, o comportamento delas, o comportamento do marido, o comportamento da família, a evolução indiscutivelmente é melhor. Então, todo esse preparo para o trabalho de parto faz com que o desempenho seja melhor. E qual a nossa participação? Olha, eu vou te dizer hoje em dia que a minha participação é ficar sentado ao lado da paciente, observando, acompanhando. É comum a mulher perguntar, mas quantos dedos eu estou dilatada? Estou dilatando, estou evoluindo? Eu, normalmente, não falo nada. Nada. Não tem o menor significado. É nós que controlamos a evolução. A evolução vai ocorrer, não importa se vai demorar 2 ou 4 horas. A paciente... Muitas vezes você está com o colo todo dilatado e o trabalho de parto ainda vai demorar 4 ou 6 horas, outras vezes o colo está com 3 centímetros e 1 hora depois está nascendo, sabe? Não é uma informação, essas informações não são importantes para o paciente. A nossa função é basicamente ver se a evolução do trabalho de parto está fisiológica ou não. Se o trabalho de parto está trazendo algum grau de sofrimento ao nenê ou não. Porque realmente hoje em dia nós pensamos, eu hoje em dia penso nisso, olha, nós estamos trazendo novas vidas, novos seres para a sociedade. Então eu vejo hoje aquilo que eu fiz há 30, 40, quase 50 anos atrás. Então eu vejo as besteiras que eu fiz, muitas vezes, por não ter paciência, por não saber escutar direito o paciente, por algumas vezes tomar condutas muito agressivas. Hoje em dia o trabalho de parto para mim ele tem que ser fisiológico. Detesto indução de trabalho de parto. Não é fisiológico. Algumas vezes é necessário. Quanto menos você mexer, menores os riscos. É claro que se a evolução estiver normal. Hoje em dia para mim o parto ou é normal ou ele é cesárea. Raramente faço intervenções obstétricas. Fórceps, que para mim eu sempre fui muito bom em aplicar fórceps, isso é verdade. Aprendi isso na vida. Hoje em dia faço muito pouco. Por quê? Não vale a pena. Não vale a pena. Muitas vezes a alteração estrutural que eu trago para o assoalho pélvico da mulher é mais importante do que o benefício da criança nascer pela dita via vaginal. Não é que eu não faço, algumas vezes eu faço, mas não vale a pena hoje em dia. Hoje o parto tem que ser equilibrado, tem que se pensar realmente no benefício que você está trazendo para a mulher a longo prazo e o benefício que você está trazendo para o nenê num trabalho de parto. É muito importante. É importante o nenê nascer por via vaginal? Sim, é importante. Ele tem toda a sua expressão torácica, ele tem o preparo da compressão do polo cefálico, ele tem o contato com as bactérias vaginais que preparam esse nenê para a vida extrauterina. O trabalho de parto é um estresse necessário para uma boa adaptação à via aérea, já que o nenê estava no meio aquoso. É muito importante, é mágico o trabalho de parto.
mágico, a sensação de realização da mulher, a sensação de euforia que a mulher tem depois do parto é muito importante, é mágico. Mas na vida tudo tem limites. A gente tem as esquerdas e as direitas, os excessos do parto normal, os excessos da cesárea. A gente, depois de tantos anos, vê profissionais e pacientes desiludidos com todo esse processo. A coisa tem que evoluir naturalmente, tem que evoluir devagar, tem que ter paciência e tem que se preservar realmente o nenê e a mulher.